Olá, começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Sessão 2 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Por favor, estejam à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores ministros, Dr. José Alves Pereira Filho, subprocurador-geral do Trabalho, senhores advogados, senhores servidores, e declaro aberta a sessão da subseção 2 de dissídios individuais do TST. Hoje, como nós temos aqui a presença do ministro Emanuel Pereira, que está retornando para o julgamento dos seus processos, nós vamos iniciar com os processos a ele vinculados e também pedir a Sua Excelência que compõe o quórum nos processos em que haja impedimento de um dos ministros. Está bem? Não, presidente. Vamos ao pregão dos dois processos em que há impedimento. O primeiro deles, compõe o quórum o ministro Emanuel Pereira. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 10.920, dígito 73, de 2013. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte. Ministro Douglas, com a palavra. Pois não, presidente. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em ação rescisória, na qual se discute a existência de ofensa à coisa julgada. A parte defende, então, a violação do artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República, e a discussão, então, envolve a necessidade de exame, no sentido de que, se a decisão em que reconhecido o direito à verba trabalhista, que foi prolatada na fase cognitiva originária, assim como a decisão proferida na fase executiva, na qual examinados aspectos referentes à satisfação do direito já certificado, estavam integralmente colacionadas aos autos. E isso não se constata no caso dos autos. O reclamante, o autor da presente ação rescisória, afirmou que o acórdão lavrado na fase de conhecimento, em que reconhecido o direito à equiparação salarial, foi objeto de embargos declaratórios, os quais, inclusive, foram providos exatamente quanto ao conteúdo da questão debatida, qual seja a alegação de transgressão à coisa julgada. Ocorre que o acórdão em que apreciados os declaratórios opostos ao acórdão regional de julgamento do recurso ordinário na ação matriz não foi exibido nos autos. E, por isso, não exibida integralmente a coisa julgada, o título executivo judicial que se formou na fase cognitiva, resta absolutamente impossível o cotejo com o julgado rescindendo, disso resultando a impossibilidade de aferição da alegada violação do artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Trata-se de rescisória ajuizada na vigência do Código de 73 e, nesse sentido, eu estou votando pelo conhecimento do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos recursais, e, no mérito, pelo seu desprovimento. Senhores ministros, alguma dúvida, esclarecimento, divergência? Decisão unânime, temos o voto do relator. Pregão do próximo processo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Ramos, processo EDRO 11.518, dígito 13, de 2015. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores ministros, o caso aqui de embargo de declaração em recurso ordinário em ação rescisória. A ação rescisória foi proposta na vigência do Código de Processo Civil anterior, de 73. Sob a alegação, os embargos são ajuizados sob a alegação de omissão e, no caso, evidenciada a omissão, complementação da prestação jurisdicional, razão pela qual, em síntese, senhor presidente, eu estou conhecendo e provendo no particular para sanar a omissão detectada,
mas sem, contudo, conferir efeito modificativo aos embargos. Em síntese, ao voto, Excelência. Senhores ministros, dúvidas, esclarecimentos, divergência? Acompanhando. Decisão unânime, temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Retorno de vista regimental, sucessivas, concedidas aos excelentíssimos senhores ministros Alexandre Agra Belmonte e Renato de Lacerda Paiva, processo RO 10.605, dígito 86 de 2017, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Houve sustentação oral. Senhores ministros, eu já encaminhei o meu voto às suas excelências, também ao ministro relator, respeitosamente com divergência, mas eu farei então apenas um resumo. Trata-se de mandado de segurança impetrado por WJC Armazéns Gerais Limitada, em face de decisão proferida em execução por juiz da Vara do Trabalho de Mineiros, Goiás, nos autos de reclamação trabalhista que refiro, que negou seguimento ao agravo de instrumento que visava destrancar anterior agravo de instrumento em agravo de petição apresentado pela hora impetrante. O Tribunal Regional da 18ª Região negou provimento ao agravo regimental da impetrante, mantendo a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito. Interposto o recurso ordinário, o feito foi incluído na pauta de julgamento no dia 24 de 4 de 2018. Sua Excelência, o ministro relator, votou pelo desprovimento do apelo, ocasião em que foi solicitada a vista regimental sucessiva pelos ministros Alexandre Agra e por mim. Passo a análise. A impetrante sustenta, em síntese, que a competência para exame da admissibilidade do agravo do instrumento é do tribunal ao qual é dirigido o recurso denegado, conforme disposto no artigo 897, parágrafo 4 da CLT, sendo violadora de seu direito líquido certo a decisão proferida pelo próprio juiz de primeira instância, que inicialmente negou seguimento ao apelo. Indeferida a liminar, extinto o mandado de segurança sem resolução de mérito, foi interposto agravo regimental, e aqui eu transcrevo os fundamentos da decisão que denegou o mandado de segurança. E prossigo. Consoante se constata pelo acordo transcrito, o Tribunal Regional da 18ª Região manteve a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, ao fundamento de que a decisão impugnada, aspas, já foi atacada mediante reclamação correcional, autuada sob o número tal, e que já teve, inclusive, agravo regimental apreciado pelo Pleno do TRT da 18ª, na sessão realizada em 6 de junho de 2017, aspas. Inicialmente, faz-se necessário proceder a um breve relatório dos fatos que deram origem à controvérsia sob análise. A decisão impugnada no presente mandado de segurança, que eu agora transcrevo, foi publicada em 17 de 3 de 2017. Em 23 de 3 de 2017, a hora impetrante apresentou correção parcial em face da referida decisão perante a Corregedoria Regional do Tribunal da 18ª, a qual foi julgada improcedente, ao fundamento de não ser oportuno utilizar-se de meio administrativo para resolver matéria já apreciada e julgada. Interposto agravo regimental em face à decisão proferida na correição parcial, o tribunal negou-lhe provimento. Em 13 de 7 de 2017, a executada impetrante apresentou o presente mandado de segurança em face da mesma decisão que anteriormente havia sido objeto de correção parcial, julgada improcedente, cujo entendimento foi mantido no julgamento agravo regimental. Portanto, as circunstâncias verificadas no caso em particular revelam situação demasiadamente inusitada. Inicialmente, a parte propõe correção parcial quanto à decisão sobre a qual se alega a existência de tumulto processual e erro improcedendo. Referida medida é julgada improcedente e posteriormente mantida pelo tribunal. Posteriormente, a parte impetra mandado de segurança,
o qual foi extinto sua resolução de mérito diante da constatação de que a mesma decisão impugnada foi objeto de correição parcial. Portanto, em resumo, tem-se a situação na qual a decisão impugnada, sobre a qual houve alegação de afronta aos artigos 5º e 55 da Constituição Federal e 897, parágrafo 4 da CLT, em momento algum foi objeto de análise judicial pelo órgão colegiado, conforme pretendido pela parte. No caso, o agravo de instrumento em agravo de instrumento em agravo de petição teve o segmento negado em primeira instância, embora o parágrafo 4 do artigo 897 da CLT determine que, aspas, na hipótese da linha B deste artigo, o agravo será julgado pelo tribunal que seria competente para conhecer do recurso cuja interposição foi denegada, fecho aspas. Por outro lado, o presente mandado de segurança foi extinto sem resolução de mérito diante da propositura da correição parcial no âmbito TRT. Ressalta-se no particular que a correição parcial detém natureza administrativa, conforme já sedimentado na jurisprudência do órgão especial desta Corte e precedentes do Supremo, e aqui eu cito vários precedentes nesta linha. Diante de tais circunstâncias, vislumbre-se a existência de uma situação inusitada que permite suplantar a barreira de cabimento do mandado de segurança, mitigando-se a incidência da OJ 92, da ST2. No particular, a decisão impugnada na correição parcial e também no mandado de segurança, em momento algum, teve seu mérito analisado na esfera judicial perante o TRT. A correição parcial foi julgada improcedente, cujo entendimento foi mantido pelo TRT em agravo regimental. E o mandado de segurança foi extinto sem resolução do mérito, diante da propositura da correição parcial no âmbito do tribunal, a qual, como salientado, detém natureza administrativa. Portanto, repita-se, até o presente momento, o impetrante efetivamente não teve a controvérsia em particular analisada no âmbito judicial perante o Tribunal de Coim, o que efetivamente revela a situação do caso em particular diante das circunstâncias delineadas. O agravo de instrumento, em agravo de instrumento e agravo de petição, teve o segmento negado em primeira instância contra a disposição expressa no parágrafo 4 do artigo 897 da CLT. Ressalto que a questão de sua análise foi levada ao conhecimento da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho por meio do processo que refiro, sendo que naquela ocasião, na condição de corregedor geral, julguei improcedente o pedido de providências em razão das limitações de atuação previstas no artigo 6º e 7º do Regimento Interno da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, já que a decisão impugnada era oriunda de juiz de primeiro grau, cuja ação fiscalizadora competia ao corregedor regional, conforme disposto no artigo 83 do Regimento Interno do TRT 18. Não obstante, deve salientar que na parte final do meu despacho foi expressamente consignado, aspas, por fim esclareça que na hipótese de se entender a controvérsia acerca da possibilidade de magistrado de primeiro grau denegar seguimento ao agravo de instrumento somente pode ser arguída e eventualmente solucionada nas vias ordinárias, já que se refere à relação processual instaurada nos autos originais e emerge a conclusão que tal controvérsia enseja providência tipicamente jurisdicional e não providência corretiva de maneira profilática obtida por meio de correição parcial. Nesse caso, a reforma da decisão impugnada deve ser buscada pela via jurisdicional, medida já adotada pelo requerente, conforme consulta ao site oficial desse tribunal, noticiando a interposição pelo executado de recursos ordinários em autos de mandado de segurança, versando sobre a matéria. Fecho aspas. Desta forma, respeitosamente, peço vênia a Sua Excelência, ministro relator, para apresentar a divergência. E no mérito, entendo que a decisão efetivamente violou a literalidade do parágrafo 4º, artigo 897 da CLT, e digo que, consoante esse dispositivo legal, aliado aos dispositivos da Instrução Normativa 16 desta Corte, interposto ao agravo de instrumento em face da decisão que denegou seguimento ao recurso,
cabe à autoridade prolatora do ato impugnado exercer o juízo de retratação ou encaminhar os autos ao juízo competente para apreciar o apelo cujo processamento for obstado. E aqui trago doutrina nesta linha. Deve-se considerar que o legislador processual trabalhista, ao prever a possibilidade de interposição de agravo de instrumento para destrancar recurso obstado na origem, objetivou possibilitar à parte prejudicada, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, levar a questão controvertida ao conhecimento do tribunal adquém. Também refiro doutrina e termino. No caso sob análise, sem adentrar na pertinência ou não dos fundamentos consignados na decisão impugnada, é certo que o juiz de primeiro grau não detém competência para decidir agravo de instrumento, mesmo porque o limite de atuação do juiz Ocó, neste particular, limita-se a retratar o despacho do negatório de seguimento do apelo ou remetê-lo para análise do Tribunal de Contas. Portanto, a decisão impugnada, ao deixar de observar o procedimento previsto no artigo 897, parágrafo 4 CLT, violou o direito líquido e certo do executado impetrante ao exercício do duplo grau de jurisdição previsto no artigo 5º 54 da Constituição Federal. De modo que voto pelo provimento do recurso ordinário da impetrante para conceder a segurança, determinar que o juiz da Vara do Trabalho de Mineiros, Goiás, remeta o agravo de instrumento em agravo de petição interposto nos autos da reclamação trabalhista ao Tribunal Regional do Trabalho, 18ª Região, para que julgue o apelo como entender de direito. Não obstante o ministro Alexandre Agra tenha pedido vista regimental, eu concedo a palavra ao ministro relator, ministro Manuel Pereira, caso queira dela fazer uso. Muito obrigado, senhor presidente. Vou fazer um resumo do meu voto apenas para constar em notas. É um mandato de segurança, como bem disse Vossa Excelência, interposto pelo impetrante, a decisão que negou provimento ao seu agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que denegou a segurança. Em sessão de julgamento do dia 24 de abril de 2018, eu proferi voto no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento, por entender que a hipótese dos autos amolda-se às OJs 92 e 54 desta SDI 2 e da súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. Assim, senhor presidente, faço as seguintes considerações. Primeiro, o ato impugnado consistente em deferimento de processamento de agravo de instrumento pela autoridade prolatora da decisão agravada revela erro de procedimento a causar tumulto processual e não erro de julgamento. Em tal caso, a medida cabível é a reclamação correcional. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo excelentíssimo senhor ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, em 2 de agosto de 2017, nos autos do pedido de providências número 26.953, dígito 20 de 2016, verbis, aspas. Assim, por todo o exposto, impõe-se à Corregedoria Regional a deliberação sobre possível tumulto processual proveniente do procedimento adotado pelo juiz da Vara do Trabalho de Mineiros, Goiás, Dr. Kleber Martins Salles, consubstanciado na denegação de seguimento do agravo de instrumento interposto em autos de agravo de petição, à luz da norma processual que rege o recurso obstaculizado, que é o agravo de instrumento. Fecho aspas. Folhas 27, sequencial 21 dos autos do PP 26953, dígito 20 de 2016. Patente assim o óbice da OJ 92, da SDI 2 e da súmula 267 do Supremo. Segundo, a medida judicial cabível já foi anteriormente utilizada pela parte. Conforme consignado no meu voto, foi proposta a correição parcial no âmbito do TRT em 23 de março de 2017, contra o mesmo ato impugnado, por meio do presente mandado de segurança,
o qual foi impetrado em 13 de julho de 2017. Contra a decisão do desembargador corregedor-geral, foi interposto embargos de declaração recebidos como agravo regimental e já apreciado pelo Pleno do TRT respectivo, que manteve a decisão do corregedor-geral. Tal aspecto atrai a incidência, por analogia, do óbice da súmula da OJ, número 54 da SDI 2, por revelar acumulação indevida do mandado de segurança com a medida judicial efetivamente cabível. Terceiro, a divergência assinalada que, aspas, até o presente momento, o impetrante efetivamente não teve a controvérsia em particular analisada no âmbito judicial perante o Tribunal Adquem, que seria a alegada violação do parágrafo 4º do artigo 897 da CLT. Todavia, a reclamação correcional apresentada no TRT foi decidida nos seguintes termos, verbis, aspas, contudo, em nenhuma dessas medidas a executada obteve sucesso, sendo que em algumas delas, inclusive, foi operada com multa pela prática de atos protelatórios. Ultrapassada esta breve exposição sobre os fatos já ocorridos perante esta Secretaria da Corregedoria Regional e compulsando os autos da reclamação trabalhista, é possível perceber que a executada e ora requerente busca incessantemente a reanálise de matérias já sufragadas pela coisa julgada. E continua, com efeito, configurada a coisa julgada, não é mais permitido às partes renovar a discussão, seja no mesmo ou em outro processo, ainda que alegando coisas que poderiam, mas não foram apontadas no momento adequado pela aplicação de sua eficácia preclusiva, conforme elucidado acima. Consiste em regra processual que busca garantir a estabilidade do processo e a segurança das relações litigiosas, princípios estes de extrema valia para o Estado democrático de direito. Assim, incumbe destacar, mais uma vez, que é dever das partes agir com boa-fé objetiva e lealdade, sem procrastinar a marcha processual e a efetiva entrega da prestação jurisdicional, especialmente quando já usufruiu de maneira exaustiva dos meios de defesa e recursos que lhes são permitidos no ordenamento jurídico. Além disso, é certo que os atos judiciais questionados, por se tratarem de juízo de valor, estão inseridos no poder diretivo dos magistrados que lhe é outorgado pelo artigo 765 da Consolidação das Leis do Trabalho, não podendo ser impugnados por meio de correição parcial. Desta forma, não há se aplicar irrestritamente, sem analisar todo o contexto, o artigo 897, parágrafo 4º da CLT, nem o entendimento jurisprudencial trazido pela parte autora, porquanto, ao contrário do que se alega, não é o juiz que está causando tumulto processual, mas sim o próprio requerente. Diante do exposto, devidamente examinados os procedimentos decorrentes do ato judicial combatido pela correição parcial e considerando que não se configurou efetivamente erro procedimental, tumulto processual ou ato atentatório à boa ordem processual na situação objeto desta correcional, incabível a intervenção deste corregedor, no caso em apreço, fecho aspas, folhas 9 e 10 do sequencial número 25 dos autos do PP 26.953, dígito 20, 2016. Veja-se
senhores ministros, que foi expressamente analisada a aplicação do artigo 897, parágrafo 4º da CLT, cuja decisão foi confirmada por seus próprios fundamentos pelo Pleno do TRT da 18ª Região. De registrar ainda a conclusão da decisão nos autos do pedido de providências 26.953-20, pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho em 2 de agosto de 2017, quando afirma, aspas, portanto, constata-se que o exame do ato praticado pelo juiz Kleber Martins Salles, da Vara do Trabalho de Mineiros, Goiás, consubstanciado no trancamento do agravo de instrumento interposto em autos de agravo de petição na reclamação trabalhista número 0011-600, dígito 31 de 2005, oriunda da Vara do Trabalho de Mineiros, Goiás, já foi objeto de exame pela Corregedoria Regional em autos de correição parcial nos termos da fundamentação supra. Destarte, continua, o Corregedor Regional do TRT da 8ª Região, seguindo sua convicção, entendeu pela não ocorrência de erro de procedimento, tumulto processual ou ato atentatório à boa ordem processual relativamente à atuação do magistrado de primeiro grau em questão, a ensejar a procedência da correição parcial intentada perante aquele órgão. Repise-se que a Corregedoria Regional é o órgão que, de fato, detém competência para analisar tal insurgência nos termos do artigo 83 do Regimento Interno do Tribunal Regional 18. Nesse contexto, em que o ato atacado, por meio do presente pedido de providências, já foi objeto de exame pela Corregedoria Regional em autos de correição parcial, não compete ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho a deliberação sobre a questão, sob pena de se imprimir ao presente pedido de providências nítida e inadmissível feição recursal. Folha 20, USC 21, do sequencial número 21 dos autos. Ora, digo eu, se em 3 oportunidades o pedido for indeferido, quais sejam? 1. Decisão proferida pelo Tribunal Regional em correição parcial, indeferido. Decisão proferida pelo Pleno do Tribunal Regional que confirma a decisão firmada em correição parcial, indeferido. Pedido de providências direcionado ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, indeferido. Eu entendo que não seria prudente alterarmos esses entendimentos via mandado de segurança. Por tais razões, pedindo a máxima vênia divergência, eu ouso manter o meu voto por entender que não cabe mandado de segurança contra o ato atacado. Esse é o voto. Pois não, eu vou pedir licença, ministro Manuel, apenas para fazer alguns esclarecimentos de fato, porque, na época, eu era o corregedor-geral, eu atuei neste processo. Na verdade, este processo veio para mim com o pedido de providências porque o corregedor regional ele não enfrentou a questão posta na correição parcial. Então, o que nós dissemos é o seguinte, é preciso enfrentar. E ele enfrentou dizendo o seguinte, não há erro procedendo, não é o caso de correção, porque não há erro procedendo. Essa decisão dele foi mantida pelo Pleno do TRT, mas, a meu juízo, é matéria administrativa, que, de certo modo, não contaminaria o mandado de segurança na medida em que se discute não a decisão da correição parcial, mas o ato do juiz de primeiro grau que simplesmente trancou o agravo do instrumento, em vez de remetê-lo ao tribunal. É essa a discussão. Não é? Então, o que a parte está querendo, na verdade, é simplesmente que o seu agravo de instrumento seja destrancado e levado ao tribunal, e o tribunal examine como entender de direito. Se entender que a coisa é julgada, denega seguimento. Agora,
A dificuldade na época na corregedoria, a dificuldade que eu via que, como corregedor-geral, exatamente porque se tratava de uma matéria jurisdicional, escapava da competência do corregedor-geral. Apenas para esclarecer, o ministro Emanuel retratou muito bem a questão, mas esclareceu o conteúdo da ratio decidendi da decisão proferida na Corregedoria Geral. Mas prossigo tomando votos. Ministro Alexandre Agra, como vota? Senhor presidente, ouvi com bastante atenção o voto de Vossa Excelência, o voto também do ministro Emanuel, que já havia se manifestado a respeito. É um caso realmente peculiar e acho que devemos tratar esse caso peculiar com as suas peculiaridades, ou seja, dar atenção exatamente às situações inusitadas ocorridas aqui. Houve uma inusitada, para usar a palavra novamente, uma inusitada resistência ao prosseguimento do agravo de petição. Não sei quais foram as razões que levaram o juiz de primeiro grau a assim proceder. Ele não quis dar prosseguimento ao agravo de petição, interposto o agravo de instrumento, não quis permitir que o TRT o apreciasse, objetivando o destrancamento. Ele poderia, não se retratando, como Vossa Excelência bem salientou, enviar o processo para o tribunal, a fim de que o tribunal apreciasse esse agravo de petição em relação à questão ali posta. A correcional foi pelo mesmo caminho. Ou seja, ele não conseguiu, através do agravo de instrumento, se inconformou, apresentou a correcional, entendendo que houve um desvirtuamento, e me parece que até houve, do bom andamento processual, e a correcional, no entanto, foi pelo mesmo caminho. Há até referência nessa correcional, artigo 897, parágrafo 4º, mas trata-se de uma decisão administrativa, é uma decisão disciplinar, em que ali se entendeu que não havia qualquer tipo de violação no encaminhamento dado pelo juízo de primeiro grau. Mas, de qualquer maneira, essa decisão proferida na corregional, ela acaba suprimindo o exame do juiz natural, que seria o colegiado, né? Então, a questão continuou em aberto. O mandado de segurança, de qualquer maneira, foi obstado, e obstado desta feita contra texto expresso de lei. Me parece que haveria direito líquido e certo a que o encaminhamento adequado fosse observado. E até hoje, o agravo de instrumento, em relação ao destrancamento, não foi apreciado quanto ao mérito. Pode ser até que a parte não tenha razão, mas precisa ser apreciado e precisa ser apreciado pelo juiz natural, que é o Tribunal Regional do Trabalho, e esse processo me parece que precisa ser colocado nos eixos, seja lá qual for a decisão a ser proferida nesse agravo de instrumento. Então, diante dessas peculiaridades, diante dessas situações em que eu vejo uma clara violação a um direito líquido e certo, no tocante às normas processuais, que direcionam como esse processo deveria ter tramitado, eu pedindo vênia ao ministro relator, a quem eu acompanharia, não fossem essas questões peculiares, pedindo vênia ao ministro relator, eu acompanho a divergência. Prossigo tomando votos. Ministro Adelaide, como vota? Senhor presidente, eu, aqui atenta aos fundamentos do voto do ministro Alexandre Agra, eu observo aqui no voto divergente de Vossa Excelência que Vossa Excelência discorre, inclusive, sobre a decisão da Corregedoria, no sentido de que a via seria jurisdicional, né? E eu considero, senhor presidente, que realmente a decisão impugnada, ela violou o artigo 897, parágrafo 4º da CLT. E eu peço vênia ao relator e estou acompanhando a divergência de Vossa Excelência. Prossigo. Ministro Douglas, como vota? Senhor presidente, esse é um caso verdadeiramente inusitado. Me parece não haver dúvida em relação ao caráter essencialmente arbitrário do ato praticado por Sua Excelência,
o juiz titular da Vara do Trabalho de Mineiros. Sua Excelência denegou seguimento a agravo de instrumento, a parte agravou de instrumento contra essa decisão e, uma vez mais, reprisou essa decisão, julgando o comportamento processual da parte, que considerou protelatório, procrastinatório, enfim, apenas vocacionado a retardar a satisfação da coisa julgada constituída nos autos da ação matriz. É bem verdade que a parte se valeu da reclamação correcional e não obteve sucesso perante o 18º Regional. E o que chama a atenção é o conteúdo da decisão proferida na reclamação correcional, especialmente aquela lavrada no agravo que foi aviado contra a decisão monocrática do Corregedor Regional. A Corte, por maioria, seguindo a mesma lógica do raciocínio adotado pelo juízo reputado transgressor de normas processuais, entendeu que a conduta da parte era simplesmente protelatória, procrastinatória, mas não se ateve à questão essencialmente processual que lhe fora submetida e que dizia respeito à possibilidade ou à adequação, à juridicidade da conduta do juiz que negou seguimento a um agravo de instrumento. Nós aprendemos desde sempre que agravos de instrumento são recursos vocacionados no processo do trabalho ao destrancamento de recursos denegados. Enfim, o agravo tem vocação única, o ataque a decisões interlocutórias que inadmitem recursos, e a competência funcional, que é absoluta, pertence ao juízo ad quem, aquele que vai examinar efetivamente se a decisão denegatória de trânsito de recurso foi correta, foi adequada, foi jurídica. Mas o regional não enfrentou esse aspecto. O regional disse, julgando o comportamento processual da parte agravante, que cuidava-se de medida meramente protelatória, enfim, não enfrentou, não ofereceu a resposta buscada no sentido da transgressão ao devido processo legal. Poderia ou não o juiz denegar seguimento a agravo de instrumento? Essa era a questão. E sobre essa questão não há resposta até hoje. Vossa Excelência recebeu igualmente uma correcional e ressalvou, numa decisão muito bem fundamentada, que sinalizou a existência de um ato arbitrário, mas ressalvou que a competência era do corregedor regional. Por isso, Vossa Excelência não corrigiu o ato manifestamente antijurídico que foi praticado no caso concreto. Então, senhor presidente, embora louvando a juridicidade, a densidade do voto condutor, reafirmado agora, robustecido agora por essas achegas, me parece que não se cuida da natureza administrativa da reclamação correcional, o elemento essencial para resolver a questão. Na verdade, o que existe é a ausência de resposta, até esse instante, acerca da adequação da conduta do juiz, que simplesmente negou seguimento ao agravo de instrumento. E como Vossa Excelência ponderou, o ministro Agra, embora enfatizando o caráter administrativo da correcional, essa questão permanece sem resposta até o presente momento. Então, com essas considerações, eu peço vênia ao relator para acompanhar o voto dissonante. Prossigo, ministra Maria Helena Malman. Eu vou pedir vênia à divergência, e aqui nós temos discutido no decorrer dos anos o que a opção aqui não são medidas concorrentes, ou é caso de reclamação parcial ou é caso de mandado de segurança. E, no caso, eu entendo que é de tumulto processual causado pelo juiz, e isso teria que ter uma solução na reclamação. Se o tribunal não atendeu, se houve problema, questão de competência, como decidido aqui, mas, de qualquer forma, o ataque teria que ser em relação à reclamação. Então, pedindo vênia aos votos divergentes, eu vou acompanhar o relator. O relator. Ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, de fato, é um processo inusitado que clama por uma solução jurisdicional, mas o que se discute no caso concreto é a viabilidade disso poder ser feito pela via estreita, restrita do mandado de segurança. Não há dúvida de que o juiz da execução e o juiz de primeiro grau pode denegar seguimento aos recursos diretos, o recurso ordinário e, no caso aqui, por ser execução, o agravo de petição. Mas, uma vez a parte apresentando agravo de instrumento, é proibido ao juízo de primeiro grau fazer o trancamento, a denegação do processamento do agravo de instrumento. Ele deve
remetê-lo para a instância superior. Não foi o que aconteceu aqui. O juiz da execução denegou o seguimento ao primeiro agravo de instrumento. Não satisfeita a parte inconformada, apresenta um segundo agravo de instrumento para destrancar o primeiro agravo de instrumento para, de alguma forma, liberar o agravo de petição. O juiz também denega seguimento a esse segundo agravo de instrumento. Há uma ilegalidade nesse ato? Há uma ilegalidade flagrante, não há qualquer dúvida quanto a isso. Como, de regra, em vários procedimentos, muitas vezes o juiz tropeça na lei, pratica ilegalidades que devem ser corrigidas. A questão é, essa correção pode ser feita pela via do mandado de segurança, pedindo vênia aqui a divergência de Vossa Excelência, a divergência do ministro Alexandre Agra e também a divergência do ministro Douglas, eu me alinho aqui ao voto condutor do ministro relator, na medida em que o mandado de segurança é uma reserva técnica, um remédio heróico, como se diz, para corrigir essas ilegalidades, desde que não sejam passíveis de correção por outra forma. Isso é o que está na OJ 92, que os votos divergentes pretendem mitigar, ao dizer que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido, e na mesma linha é a súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. A questão é, para ter acesso ao mandado de segurança, de que esse ato judicial não seja passível. E aqui a conjugação é em tese. O fato de ser passível não quer dizer, inclusive, que a parte não tenha usado o recurso ou a correção parcial, mas sendo em tese passível, isso obsta o acesso pela via do mandado de segurança. E aqui, concretamente, pelo que se infere das premissas processuais, já ressaltadas tanto no voto do relator como nos votos divergentes, a empresa executada, não só em tese o ato judicial foi passível, como de fato ela manejou a correição parcial que foi decidida pelo juiz corregedor, pelo desembargador corregedor. A parte manejou ainda agravo regimental que foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho, de forma que a matéria, bem ou mal, e aqui o cabimento da correição não garante se a correição vai ser provida, conhecida, atendida, se o interesse da parte vai ser, de alguma forma, acolhido ou não, mas sim o cabimento, ainda que em tese, dessa medida, independentemente do seu conteúdo administrativo ou não. Então, em síntese, senhor presidente, pedindo respeitosamente aqui máxima vênia aos brilhantes votos de divergência que debatem a matéria, mas não consigo alcançar ainda a possibilidade de mitigar a OJ 92 dessa subseção de dissídios individuais, permitindo exatamente essa relativização do conteúdo, do atendimento em todo ou em parte, enfrentamento da questão pela via da correção parcial, considerando que, de fato, é cabível a correição e, de fato, essa medida foi manejada pela parte. Então, com todas as vênias, acompanho o voto condutor do eminente relator. Pois não. E proclamo que, por maioria, foi dado provimento ao recurso ordinário da impetrante para conceder a segurança, determinar que o juiz da Vara do Trabalho de Mineiros remeta o agravo de instrumento em agravo de petição interposto nos autos da reclamação trabalhista 0011-600, dígito 31/2005, dígito 118-0191, ao Tribunal Regional do Trabalho 18ª Região, para que julgue o apelo como entender de direito, vencidos os ministros relator, ministro Emanuel Pereira, ministra Maria Helena Malma e ministro Alexandre Ramos, que negavam o provimento ao recurso. Ministro Emanuel Pereira juntará a declaração de voto ao pé do acórdão. Assim se decide. Redator designado, ministro Renato Paiva.
Senhor presidente, Pois não, ministro Manuel Filho. não havendo mais nenhum impedimento, eu pediria permissão a Vossa Excelência, se realmente a minha presença já não for mais necessária. Se não, ficarei até o final da sessão. Mas se não houver, eu pediria permissão a Vossa Excelência, porque amanhã é dia de turma e a quinta turma costuma castigar nos votos. E são muitos votos a serem examinados, presidente. Ministro Manuel, lamentavelmente, eu sou obrigado a liberar Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos, boa sessão. Obrigado. Então, agora vamos prosseguir retomando os processos com preferência dos senhores advogados. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 35, dígito 09 de 2014, em que são partes Fernando Bahia, Correia Filho e Banco Bradesco S.A. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, senhores ministros, recurso ordinário em ação rescisória, ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil anterior. Um dos temas é prescrição. O acórdão rescindendo analisou o tema prescricional pelo enfoque das duas correntes sustentadas no recurso ordinário pelo então reclamante e terminou concluindo pela prescrição total. O acórdão rescindendo pronunciou a prescrição total ao fundamento de que a existência de previsão específica na CLT e na Constituição Federal a respeito da prescrição afasta a aplicação subsidiária do Código Civil, de forma que a ajuizada reclamação trabalhista em 18/2/2008 o fora quando já ultrapassado o lapso de 2 anos a contar, na melhor das hipóteses, da data da concessão do benefício previdenciário ocorrido em 3/8/2005. Ainda assim, caso aplicada a regra de transição prevista nos artigos 206, no artigo 206, parágrafos 3º e inciso 5º, não, perdão, são artigos mesmo, 206, parágrafo 3º, 5º e artigo 2028, o prazo prescricional seria trienal, contado da entrada em vigor do Código Civil, em 11/1 de 2003, tendo-se operado a prescrição em 11/1 de 2006, o que afasta, por óbvio, a prescrição decenal prevista no artigo 177 do Código Civil de 1916. Portanto, senhor presidente, em relação a esse tema, penso que não há margem para alegação de afronta aos artigos 7º, 29 da Constituição Federal, 177 do Código Civil de 2016 e 206, parágrafo 3º, 5º e 2028 do Código Civil de 2002. E, por isso, eu conheço, mas desprovejo o recurso ordinário. Quanto ao outro tema, promoções, diferenças, complementação de auxílio-doença, reflexos, a pretensão rescisória no particular se refere ao indeferimento pelo acórdão rescindendo da repercussão de diferenças de complementação de auxílio-doença pela inclusão na base de cálculo da remuneração dos valores referidos nas alíneas D, E e F referidos. Sustenta a manifesta violação a dispositivos do Código Civil. Ocorre que a norma coletiva, que foi invocada como fundamento do direito da complementação de auxílio alimentação, vigente na época, estabeleceu que fica assegurado ao empregado complementação salarial em valor equivalente à diferença entre a importância recebida do INSS e o somatório das verbas fixas por ele percebidas mensalmente. E a decisão transitada em julgado declarou improcedente o pleito de diferenças de complementação de auxílio-doença quanto à pretensão de ver incluídas na base de cálculo as diferenças salariais postuladas na linha A, ao fundamento de que a recorrente nunca recebeu ditas promoções, uma vez que a parcela em questão apenas foi deferida nesta instância. Os artigos 92 e 95 do Código Civil de 2002, invocados como violados, são passíveis de interpretação, inviabilizando assim a configuração de sua violação direta, nos moldes do inciso 5º do artigo 485 do então CPC, que era o de 1973, o da época. O mesmo ocorre em relação ao artigo 233 do Código Civil,
que trata de obrigação de dar coisa certa, e o artigo 287, que cuida da cessão de crédito, hipóteses totalmente desvinculadas, distintas do enfoque dado à controvérsia pela decisão rescindenda, não guardando nenhuma pertinência com a discussão dos autos e atraindo a incidência da súmula 298, item 1 do TST. Então, por tais razões, eu também, em relação a esse tema, eu conheço, mas desprovejo o recurso ordinário. Doutor Eli, a decisão lhe é favorável, só registro. Só registro por enquanto, mantido o voto, senhor presidente. Senhores ministros, dúvidas, esclarecimentos, divergências. Decisão unânime, os termos do voto do relator. Consignada a presença, doutor Eli Itaílio Júnior. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Ramos, processo RO 99, dígito 78, de 2017, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Ana Maria Alvarenga. Com a palavra o relator. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, atacando tutela de urgência deferida no processo originário, determinando a reintegração ao emprego, mas no caso aqui houve sentença superveniente, razão pela qual estou conhecendo do recurso, mas no mérito negando-lhe provimento. É o voto, excelência. Doutor Fábio, pelo recorrente. Só o registro, doutor Fábio? Senhores ministros, decisão unânime, os termos do voto do relator, consignada a presença, doutor Fábio Lima Quintas. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 278, dígito 07, de 2017, em que são partes Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária e Camila Souza Mosqueira Portela e outros. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, recurso ordinário contra acórdão lavrado pelo egrégio 10º Regional nos autos da presente ação rescisória em que a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária postula a rescisão da sentença proferida nos autos da reclamatória matriz, na qual foi reconhecido aos réus o direito a diferenças salariais decorrentes de equiparação. A tese defendida na inicial da ação matriz envolvia o tratamento discriminatório lesivo ao princípio isonômico em razão da contratação superveniente de empregados aos quais a empresa conferiu o tratamento salarial mais expressivo. Na ação matriz, configurou-se revelia e confissão ficta, e, em razão disso, os fatos lançados na petição inicial foram revestidos com a presunção de veracidade. Na presente rescisória foram trazidos dois fundamentos, violação legal e erro de fato. A violação legal preconizada pela autora, ora recorrente, exigiria a retificação das premissas de fato que foram consagradas a partir da confissão ficta, o que não nos autoriza, em sede rescisória, a própria súmula 410 desta Corte. Não é possível revalorar fatos para reconhecer a transgressão aos preceitos legais e constitucionais indicados na petição inicial. Portanto, sob esse fundamento, a ação rescisória não merece prosperar. O segundo fundamento é erro de fato. Como dito, a sentença foi proferida à revelia, e, em razão da presunção que advém da confissão ficta e dos elementos de convicção documentais que foram apresentados, não se pode, data máxima vênia, defender a existência de erro de percepção do juízo responsável pela prolação da sentença rescindenda. Não se cuida efetivamente de erro de fato, o que a parte pretende, na verdade, é um novo exame da questão à luz das provas que já foram valoradas na instância superada. Estou conhecendo, presidente, e desprovendo, e é o que submeto ao colegiado. Está inscrito o doutor Matheus Cordeiro de Brito, pela recorrente. Pretende sustentar, doutor Matheus? Senhor presidente, pela Infraero, com procuração nos autos, peço uso da palavra. No tempo regimental de 10 minutos, doutor. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimas senhoras ministras e senhores ministros. A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária se vale desta oportunidade processual no intuito de destacar a vossas excelências que a sentença rescindenda encontra-se maculada por erro de fato e viola o artigo 461 da CLT e artigo 7º da Constituição Federal, naquilo em que consagram o princípio da isonomia, motivo pelo qual dita sentença merece o corte rescisório ora almejado. Como bem colocado pelo ministro relator, a controvérsia se estabelece sobre a contratação pela Infraero de analistas diretamente no nível sênior,
Em síntese, a Infraero, premida pela necessidade de diminuir a rotatividade do seu quadro de analistas, bem como de atrair profissionais de maior qualificação, realizou no ano de 2011 concurso público com critérios diferenciados de admissão, visando a contratação de analistas que tivessem uma maior qualificação funcional. Realizado o concurso público e admitido esses novos analistas, os analistas que estavam no quadro da empresa passaram a ajuizar reclamações trabalhistas, postulando ou a equiparação ou ao reenquadramento aos analistas recém-contratados. Examinando essa matéria, trazida reiteradas vezes às turmas deste tribunal, firmou-se basicamente duas correntes jurisprudenciais. A primeira, oriunda de casos em que os acórdãos regionais atestam a existência de discrepâncias de requisitos diferenciados no concurso realizado em 2011, diz que, diante das divergências verificadas, dos requisitos excedentes colocados no edital do concurso de 2011, não haveria que se falar em identidade a justificar a pretendida equiparação ou o alegado reenquadramento. A segunda corrente, proferida em casos em que nos acordos regionais não há esse tipo de identificação, sustenta, em síntese, que atos nulos não geram direitos, não são hábeis a gerar direitos, e que não seria função da jurisdição ampliar a ilegalidade, de modo que negam o alegado direito ao reenquadramento e à equiparação. Como bem dito, no caso em tela, houve a revelia da Infraero e se julgou procedente a reclamação como se a procedência fosse um dos efeitos da revelia. Na visão da empresa, com a devida vênia, há erro de fato, porquanto o juízo presumiu haver identidade entre os concursos públicos anteriores, notadamente o concurso público de 2009 e o concurso público de 2011, embora estivesse nos autos, acostados pela própria inicial, os respectivos editais, sendo que o edital de 2011 previa qualificação diferenciada, previa avaliação de títulos, previa avaliação por pontuação por maior experiência profissional, o que não acontecia com o edital, repito, juntado nos autos do concurso anterior e do qual os reclamantes, ora recorridos, participaram. Ainda que assim não fosse, além do erro de fato, há ainda a violação à norma legal. Em síntese, a sentença proclama que a Infraero teria descumprido o próprio plano de cargos e salários. Se assim que caberia não estender, não ampliar o descumprimento, mas se corrigir o que se descumpriu. No caso, o reenquadramento concedido pela sentença faz ampliar a ilegalidade, a irregularidade, por ela mesma proclamada. E, neste ponto, atinge a função jurisdicional e aplica indevidamente o princípio da isonomia consagrado, no artigo 7º da Constituição Brasileira e no artigo 461 da CLT. É por essas razões, Excelência, que a Infraero roga que o presente recurso ordinário seja conhecido e provido, dando-se, por consequência, julgando-se procedente, por consequência, a presente ação rescisória. Pois não. Agradeço pela atenção de todos. Pois não, doutor. Doutor Ricardo, aguarda eventual divergência. Aguardo, Excelência. Com a palavra o relator. Senhor presidente, eu cumprimento o ilustre advogado, mas esclareço que nós estamos em sede de ação rescisória. Não é possível revalorar os fatos como foi pretendido da tribuna, especialmente porque a revelia produz a confissão ficta e a confissão ficta reveste com uma presunção de veracidade toda a narrativa fática deduzida pelo autor, no caso, pelos, então, reclamantes. E
estabeleceu, reabrir um cotejo fático valorativo entre o discurso inicial, revestido com a presunção de veracidade, os elementos de convicção documentais que foram produzidos, não é o campo adequado da ação rescisória. Não entro no mérito sobre se houve ou não houve desvio ou descumprimento do plano de cargos e salários, porque nós não estamos autorizados a desenvolver digressões nesse sentido. Nós estamos em sede rescisória, é uma ação excepcionalíssima, os pressupostos devem estar muito claramente delineados, e também a violação legal, violação constitucional. Nós não podemos retificar as premissas de fato que sugerem, sim, a transgressão ao artigo 461, ao artigo 7º, inciso 30 e 32 da Constituição Federal. O erro de fato também não está presente, não há erro de percepção. Houve valoração dos elementos de convicção produzidos e uma decisão que pode ser criticada, obviamente, mas que está revestida pela autoridade da coisa julgada e não pode ser revisitada nesta sede rescisória por ausência dos pressupostos legais específicos necessários. Peço vênia para ratificar o voto e submeto ao colegiado. Senhores ministros, alguma dúvida, esclarecimento, divergência? Decisão unânime nos termos do voto do relator. Sustentou pela recorrente, doutor Matheus Cordeiro de Brito, consignada a presença pela recorrida, doutor Ricardo Rodrigues Figueiredo. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 80.387, dígito 09 de 2016, em que são partes Hilda Bevilacqua de Sales Franco e Banco do Brasil S.A. Estão inscritos doutor Ricardo e doutor Giovanni, não é? Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, a presente ação rescisória, ora em grau de recurso ordinário, encontra fundamento nos incisos 2 e 5 do artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015, precisamente as hipóteses de documento novo e erro de fato. A Corte Regional julgou improcedente a pretensão rescisória, dizendo que não seria possível examinar a violação legal por força da súmula 410. Não é possível reabrir a valoração dos fatos para extrair a violação legal sugerida, brandida na petição inicial da presente rescisória. E no que concerne ao documento novo, consignou que o documento já existia antes do trânsito em julgado da ação matriz e que ainda assim não seria ele, documento capaz, por si só, de produzir um julgamento favorável à parte autora. Nas razões do presente recurso ordinário, essas razões de decidir, a motivação eleita na Corte Regional não foi atacada. E isso, obviamente, configura violação do princípio da dialeticidade. A súmula 422 desta Corte é taxativa, categórica, no sentido de combinar para essa hipótese a sanção do não conhecimento do recurso. É assim que estou votando, presidente. Uma vez violado o princípio da dialeticidade, não conheço do recurso. Doutor Ricardo, pela recorrente, pretende sustentar, doutor Ricardo? Pretendo, excelência, eu requer a palavra e a juntada no tempo regimental. Deferida a juntada. Excelência, quanto ao fundamento primordial para o não conhecimento do recurso ordinário, a carência de fundamentação, vale repisar que nós estamos aqui no âmbito de recurso ordinário, ou seja, um recurso que possui uma cognição ampla. E, ao fim e ao cabo, por seu recurso ordinário, a autora repisou os fundamentos da sua ação rescisória. Em razão disso, a autora entende ser possível o conhecimento do seu recurso ordinário. Em razão disso, aí, por eventualidade, entrando ao mérito, dois foram os fundamentos do recurso da decisão recorrida. Eu aqui me reporto à ementa do acordo recorrido que resume os fundamentos. O primeiro deles já existia, quanto ao fundamento do documento novo, já existia antes do trânsito em julgado da ação. O segundo fundamento, há duas, em face do referido documento não se revestir do estado de documento novo, porque não teria por si só o condão de assegurar um pronunciamento favorável à parte autora. Mas, quanto ao primeiro fundamento, documento novo com relação ao tempo, né? O próprio acordo regional deixa claro que esse documento veio pela produção de prova em um outro processo. Então, não há
porque aqui, então, se aplicar com rigor esse aspecto temporal a se aferir se o documento é novo ou não. O acordo regional diz que expressa esse fato, que esse documento foi extraído dos autos do processo 2940-75 de 2012 e a decisão rescindente foi preferida no processo 1762-57 de 2013. Então, sendo extraído de outro processo, inclusive seria lógico até esperar o trânsito em julgado do outro processo para afinal, saber se aquela perícia, que o documento que está se referindo é uma perícia médica, se esse documento seria corroborado ou não pelo trânsito em julgado daquela decisão. Sobre o segundo aspecto, se esse documento seria suficiente para para mudar o rumo da decisão rescindendo, provendo a pretensão da autora no sentido de ver a indenização recebida por força do artigo 950, complementada com auxílio alimentação e auxílio cesta alimentação, essa é a pretensão da autora aqui da ação rescisória, e por isso manejou a sua ação rescisória pela violação ao artigo 950 do Código Civil. Eu peço, Vênia, para me reportar a premissa da decisão rescindente, que também está consignado no acordo regional, no acordo recorrido. A premissa é a seguinte: o acordo rescindendo indeferiu o pleito de indenização por danos materiais, lucros cessantes, à parte autora, em face da inexistência de comprovação da doença profissional que acometeu a parte obreira e que esta foi adquirida ao longo do pacto laboral. Tampouco nexo causal entre a doença incapacitante e as funções exercidas pela parte reclamante no âmbito do banco reclamado. Ou seja, o acordo rescindendo indeferiu a pretensão de inclusão do auxílio alimentação e auxílio cesta alimentação na indenização por danos materiais, não foi com base na natureza dessas verbas, mas sim na ausência de prova em si comprobatória de que a doença de que padecia era profissional. E essa premissa, assentada na decisão rescindenda, ela é desconstituída, sim, pelo laudo médico, por esse documento novo apresentado. Esse documento foi claro e expresso, no sentido de que, das mazelas de que padecia a reclamante, o banco teria responsabilidade, e isso também é consignado no acordo recorrido. Então, por essas razões, a reclamante pede vênia para que seu recurso ordinário seja conhecido e, em se dele conhecendo, seja provido, julgando-se a procedência da presente demanda. É o que se requer. Doutor Giovanni Aguardo, né? Aguardo, sim, excelência. Tá bom. Com a palavra o relator. Senhor presidente, eu peço vênia ao ilustre advogado para ratificar o voto, e é interessante a sugestão posta da tribuna no sentido de que nós relativizássemos a aplicação da súmula 422 em razão de que estamos aqui na instância ordinária. E, de fato, o item 3 da súmula 422 ressalva a incidência do princípio da dialeticidade nos recursos dirigidos aos tribunais regionais do trabalho, salvo quando a motivação ou as alegações do recurso forem inteiramente dissociadas da motivação inscrita nas sentenças recorridas. Esta nossa súmula foi alterada em junho de 2015 e eu já compunha o tribunal com muita honra, presidente, mas não participei dessa sessão, porque se tivesse participado, eu lançaria o meu respeitoso voto divergente na medida em que me parece que o princípio da dialeticidade deve ser cumprido, observado de maneira clara, porque é da técnica processual, em todas as instâncias jurisdicionais. E é claro que esta Corte considerou, por exemplo, o jus postulandi, que é o direito das partes proporem acompanhar suas causas até o final, é o que se contém no artigo 791 da CLT, com a restrição da súmula 425, e igualmente considerou a prescrição do artigo 899 da CLT, que diz que os recursos são interpostos por simples petição. Então, presidente, eu guardo ressalvas pessoais em relação ao item 3 da súmula 422,
Mas não há a menor dúvida, a nossa jurisprudência é caudalosa nesse sentido, em aplicá-la, a súmula 422, item 1, aos recursos ordinários de competência desta Corte, quaisquer de suas sessões, a sessão de dissídio coletivo, o órgão especial, quando examina, quando exerce funções ordinárias de jurisdição. Então, no caso presente, como dito antes, a recorrente apenas reprisou a narrativa inicial e não observou que há uma decisão entre a inicial e o recurso ordinário que deveria ser combatida. E, ao negligenciar esse dever, frustrou a possibilidade de que nós avaliássemos, a partir da sua perspectiva, o acerto ou desacerto da decisão regional recorrida. Então, lamentavelmente, voto pelo não conhecimento do recurso. Senhores ministros, dúvidas, esclarecimentos? Decisão unânime nos termos do voto do relator. Sustentou para a recorrente, doutor Ricardo Quintos Carneiro, consignada a presença pelo recorrido, doutor Giovanni Simão da Silva. Assim se decide. Pregão do próximo processo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 341, dígito 12, de 2013, em que são partes Paranapanema, S.A. e Flávio Figueiredo, Sense. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de recurso ordinário em ação rescisória, aqui também ajuizada ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. A questão aqui é de uma pretensão desconstitutiva voltada para a sentença. Em síntese, senhor presidente, rescindível será somente a decisão que, por último, entrega a prestação jurisdicional da lide de mérito. E, na inicial, o autor indica erroneamente, penso que se trata de erro de alvo, a sentença como decisão rescindenda, tendo essa decisão sido substituída por acórdão do Tribunal Regional. Então, atacado deveria ter sido o acórdão do Tribunal Regional e não a sentença indicada. Portanto, penso que foi correta a extinção do processo sem resolução de mérito, porque juridicamente impossível o pedido consoante solução preconizada por esta Corte. Eu conheço, mas desprovejo o recurso. Doutor Ricardo, só registro por hora. Só registro, excelência. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto do relator, consignada a presença do doutor Ricardo Quintas Carneiro. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 21647, dígito 59, de 2016, em que são partes Karim Cristine Henkel e Fundação Ricardo Franco. Com a palavra o relator. Senhor presidente, recurso ordinário em ação rescisória, ajuizada desta feita sob a égide do CPC de 2015. O tema é gratuidade de justiça. O que ocorreu aqui foi que o reclamante, no processo matriz, foi condenado ao pagamento de custas processuais e requereu, em sede de recurso ordinário, a gratuidade de justiça, ao argumento de que já usufruía desse benefício na ação originária e que tal questão não fora objeto de questionamento pela parte contrária. A nova disciplina jurídica conferida à matéria pela Lei 13.467 de 2017 não alcança o processo em curso, como já decidido em instrução normativa, porquanto interposto o recurso ordinário anteriormente à sua vigência, ou seja, em 13/10/2017. E ante a declaração de insuficiência financeira feita nas razões recursais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita é o corolário lógico de forma a absolver do pagamento das custas processuais a que fora condenada no acórdão recorrido, eu proponho o provimento. O outro tema diz respeito à jornada de trabalho de advogado e na aplicabilidade da jornada reduzida. O contrato da ré vigorou de 2/1/2006 a 30/8/2008, quando foi despedida sem justa causa. Não há discussão a respeito do fato de que a Fundação Ricardo Franco integra a administração pública indireta. A sua instituição foi regulada pela Lei Federal nº 8.954, de 1994, pela Portaria Interministerial 631, de 1995, e pela Resolução 68, de 1979, da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Desse modo,
enquanto ente da administração pública, está vinculada às normas específicas, não sendo possível criar exceção nos casos em que a lei expressamente regula a matéria. No caso, a ré foi admitida nos quadros da Fundação Reclamada, ora autora, sob a égide da Lei 9.527 de 1997, que no artigo 4º expressamente prescreve que as disposições constantes do capítulo 5, título 1, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à administração pública direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como as autarquias, as fundações instituídas pelo poder público, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Logo, a decisão que deferiu horas extras, reconhecendo uma jornada de 4 horas e uma carga semanal de 20 horas ao advogado de fundação pública, no caso, viola o artigo 4º da Lei 9.527 de 1997, que expressamente veda a observância da jornada reduzida prevista na Lei 8.906 de 1994. Ou seja, trata-se a Lei 8.906 de 1994 de lei anterior à Lei 9.527 de 1997, que traz uma normatividade própria e específica às contratações de advogados pelos entes integrantes da administração pública, o que faz prevalecer, diante disso, a jornada de 8 horas diárias e 40 semanais. Não é a hipótese de se discutir se há uma discriminação ou se não há uma discriminação, e sim o fato de que trata-se de uma entidade que necessita de advogado e já o contrata, para o cumprimento de 8 horas diárias. Então, não há aqui essa discussão da exclusividade ou não, porque sequer, mediante essa regimentação, um advogado que esteja à disposição durante 8 horas. Trata-se de lei específica que prevalece aqui sobre a lei geral, e, portanto, eu conheço, mas desprovejo o recurso no particular. Então, eu conheço e parcialmente provejo o recurso apenas para deferir a recorrente os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do pagamento das custas processuais a que fora condenada no acórdão recorrido. Doutora Liana, pretende sustentar? Não, só peço a consignação. Só o registro. Senhores ministros. Senhor presidente, eu vou pedir vista desse processo, explico por quê. Teria que, talvez, em princípio, divergir do relator, porque, na realidade, a questão relativa às horas extras, em virtude da jornada especial do advogado, ela foi examinada sobre a questão da dedicação exclusiva. E isso que o regional entendeu sobre o enfoque da dedicação exclusiva. A questão toda que se coloca é o pré-questionamento. Tá bem. Então, por esta razão, eu vou pedir vistas regimentais, porque... Para verificar esse aspecto, não é? Exatamente. Tá bem. Então, após o voto do relator, suspenso o julgamento em razão de vista regimental da ministra Maria Helena Malman, consignando a presença de Liana Cláudia Calau. Obrigado. Assim se decide. Notas degravadas à Sua Excelência, ministra Vistor. Pregão. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 22.204, dígito 12, de 2017, em que são partes Lactases do Brasil e Padma Indústria de Alimentos S.A. e outro. Com a palavra, relatora. Senhor presidente, nesse processo, recebi, inclusive, memoriais. Trata-se de recurso ordinário em agravo regimental e mandado de segurança, execução definitiva, indeferimento de substituição de penhora por seguro garantia judicial, embargos à execução apresentados e decisão proferida nos embargos à execução, determinando a exclusão da lide e a liberação dos valores bloqueados, o que acarreta a consequente perda do objeto.
No julgamento dos embargos à execução, constata que foi reconhecido que a embargante hora recorrente não possuía responsabilidade pelos créditos trabalhistas da ação originária, sendo determinada a exclusão da lide e a devolução dos valores depositados nos autos, não subsistindo dessa forma interesse jurídico a ser tutelado em razão da perda do objeto. O meu voto é no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Perda do objeto. Doutor Kleber. Excelência, requer o uso da palavra pelo tempo regimental. Pois não, deferido. Excelência, como bem destacou a ministra relatora, inicialmente cumprimento essa subseção, peço escusas, cumprimento essa subseção na pessoa do presidente, Ministério Público, colegas advogados, estudantes, servidores públicos. Retomando, como bem destacou a sua excelência relatora, trata-se de mandado de segurança impetrado contra a decisão que não permitiu a substituição de dinheiro depositado por seguro-garantia. Como bem destacou também sua excelência, houve julgamento dos embargos de execução opostos em razão da garantia que for ofertada. Quer me parecer, entretanto, excelência, que não há perda de objeto nessa hipótese, porque estamos tratando de processo em fase de execução. A garantia que fora dada naquela execução, ela subsiste e é ainda necessária. O exequente interpôs agravo de petição com o objetivo de dar provimento ao recurso dele no sentido de fazer com que a executada Lactalis ainda responda pela dívida. E aí, repito, estamos em fase de execução. Estando em fase de execução, apesar desse recurso de agravo de petição dele não ter efeito suspensivo, o fato é que, objetivamente, permanece a necessidade de garantia. E o que existe hoje naqueles autos de execução são duas garantias: a garantia em dinheiro e o contrato de seguro que fora feito. Esse contrato de seguro, inclusive, é feito especificamente para essa ação, com todos os requisitos que a lei determina, inclusive em valor superior a 30% do valor executado. Quer me parecer crer também, excelência, que o efeito suspensivo do agravo de petição, ainda que ele não exista, permanece rígida a necessidade de garantia. Raciocínio contrário levaria à conclusão de que, em todos os processos de execução, se o executado for vitorioso nos embargos de execução, ele poderia, ipso facto, e imediatamente requerer o levantamento da garantia. E, excelências, não é o que ocorre, porque o processo de execução, ele é dotado de características evidentemente diferenciadas, pois trata-se do cumprimento da coisa julgada. Tratando-se do cumprimento da coisa julgada, os embargos de execução é que têm feição de extraordinariedade, de forma que permanece, ainda que, de fato, tenha sido provido os embargos de execução da Lactalis, permanece a necessidade dela em garantir aquela execução. Existindo, então, a necessidade de garantia da execução, permanece também o interesse recursal dela em ver a substituição que foi pleiteada deferida. Então, peço vênias ao ilustre voto preliminar apontado por Sua Excelência, a ministra Adelaide, mas requeiro que seja provido o mandado de segurança, pois existe ainda interesse recursal da empresa nesse aspecto. Agradeço. Ministra Adelaide, com a palavra. Senhor presidente, eu recebi o nobre advogado ontem com memoriais, recebi em audiência e pude reexaminar novamente. Parece-me que Sua Senhoria considera que, do ponto de vista do contrato de seguro, o juiz da execução não teria determinado, não teria apreciado, mas, de todo modo, a Lactalis foi excluída da lide na execução. Então, é uma situação, digamos, um pouco peculiar. Eu mantenho por hora o meu voto e coloco para Vossas Excelências. Senhores ministros. Senhor presidente. Ministro Douglas. Senhor presidente, na verdade, pelo que aprendi ontem, recebi o ilustre advogado
que nos apresentou o memorial, examinei os autos, o mandado de segurança se volta contra a decisão judicial que rejeitou a substituição da penhora em espécie por seguro-garantia. Na tramitação do presente mandado de segurança, sobrevém uma sentença em embargos de execução que reconhece a ilegitimidade da Lactalis, atende à sua pretensão, mas essa decisão ainda não transitou em julgado. E, como foi dito, é necessária a garantia do juízo, seja por penhora, seja por seguro-garantia, para que o próprio agravo de petição, ou melhor, para que a Lactalis, eventualmente sucumbente, possa exercer as suas prerrogativas processuais vinculadas ao direito de defesa. Então, fundamentalmente, em razão da ausência de trânsito em julgado, me parece que subsiste, sim, o interesse de agir na substituição da penhora. O que chama a atenção nessas hipóteses em que se pretende garantir o juízo com seguro garantia é que, em alguns casos, esses seguros são contratados por prazo determinado, o que pode levar à superveniente ausência de garantia do juízo. É preciso apenas ter essa cautela de que o seguro-garantia terá vigência vinculada à tramitação do feito. Se isso não estiver presente, o juízo não estará garantido. Mas, no caso presente, a discussão que se estabelece é: não há trânsito em julgado, a parte embargou a execução, obteve êxito e pretende a liberação dos recursos que foram apreendidos com a apresentação de seguro-garantia. E, nesse sentido, a nossa jurisprudência é tranquila, no sentido de conceder a segurança para que seja processada essa substituição. Eu pediria, Vênia, então, à ministra Adelaide para dissentir, conhecendo e provendo o recurso, para determinar que seja admitida a substituição pretendida, liberado o valor que foi apreendido nos autos da execução, que ainda está em curso perante o juízo reputado coator. Então, prossigo tomando votos. Ministro Alexandre Agra, como vota? Senhor presidente, eu ia fazer exatamente a observação feita pelo ministro Douglas, que subsiste a questão da devolução dos valores, né? Ainda não está transitado o julgado. Então, precisamos dar uma resposta aqui, nesse caso, urgente. Afinal de contas, trata-se de um mandado de segurança, né? E ele precisa ser eficaz. Então, pedindo vênia à relatora, eu acompanho a divergência. Ministra Maria Helena Malma. Eu estou acompanhando a divergência no caso. Ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, eu peço vênia à divergência, mas eu acompanho o voto condutor da eminente relatora. Atendi também o nobre advogado ontem que entregou memoriais, e foi exatamente a dúvida que me surgiu e depois esclarecida com acesso ao processo, quanto à persistência desse interesse recursal e o interesse mandamental de origem, na medida em que não se trata aqui de um julgamento de embargos à execução que discute o mérito da execução, se deve quanto, e aí, claro, evidentemente, sendo a empresa ainda identificada como executada, tem que manter a garantia da execução até que depois isso seja definitivamente liberado ou revertido para a liberação ao credor. Mas não é o caso aqui, porque os embargos à execução foram acolhidos, houve a exclusão da impetrante da relação processual, ela foi excluída como executada, e mais ainda, infiro aqui até da ementa do voto condutor, que houve determinação de devolução dos valores depositados. E o recurso de agravo de petição aqui é do exequente. Então, não persiste aqui a obrigação da empresa incluída como responsável e depois excluída manter uma garantia sobre um recurso que não é seu, é do próprio exequente. Considerando que o agravo de petição, e não há notícias disso nas premissas trazidas no voto, a ele tenha sido atribuído o efeito suspensivo, de tal forma a não dar efetividade desde já da decisão que exclui a impetrante da execução, acompanho o voto aqui por perda de interesse recursal diante da superveniência aqui de decisão proferida em embargos à execução. Então, pedindo máxima vênia à divergência, acompanho o voto da relatora. Cabe a mim votar. Eu, na verdade, estou com uma dúvida, porque, efetivamente, se não houve ainda a liberação do depósito, não haveria perda de objeto do mandado de segurança. Excelência, posso fazer um esclarecimento de fato? De fato, doutor.
os embargos de execução foram julgados e a última oração dos embargos condicionam a execução daquela determinação ao trânsito em julgado dela. Essa é a última frase do julgado dos embargos. Então, é exatamente para verificar esse aspecto que eu vou ficar com vista regimental, porque eu acho que esse ponto é que é o ponto X da questão, né? Então, após o voto da relatora, no sentido de negar provimento ao recurso, no que foi acompanhada pelo ministro Alexandre Ramos, e a divergência do ministro Douglas Alencar Rodrigues, no sentido de conhecer e dar provimento, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre Agra e Maria Helena Malman, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Renato Paiva, peço notas agravadas, sustentou pela recorrente o Dr. Kleber Borges de Moura. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, o senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 8.484, de 51 de 2012, em que são partes José Albino Scherer e outro, e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Porto Alegre. Com a palavra, o ministro relator. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, são dois casos idênticos e eu estou propondo a mesma solução. O meu voto segue no sentido do conhecimento do recurso e, em razão da ausência de interesse de agir, estou propondo a extinção do processo sem julgamento do mérito. E explico. Há uma ação coletiva, aliás, o sindicato moveu uma ação na condição de substituto processual, cobrando adicional de insalubridade, obteve êxito, instaurou-se a execução e, na execução, a empresa celebrou com o sindicato uma transação contemplando parte dos trabalhadores. Aqueles que não foram contemplados estão investindo contra esta transação por meio de ações rescisórias e me parece que, se são eles beneficiários daquela decisão judicial passada em julgado, não é a via rescisória que poderá contemplar-lhes os interesses. Na verdade, podem se valer, é a sistemática do microsistema processual coletivo, desta decisão judicial passada em julgado e podem promover execuções autônomas, ou mesmo se habilitar nos autos da ação principal e postular a continuidade da execução naquele feito. Seja como for, a transação firmada em relação à fração dos trabalhadores beneficiários não afeta o interesse ou a esfera subjetiva patrimonial de interesses desses trabalhadores não contemplados e, por isso, me parece avultar manifesta a ausência de interesse de agir, o que me leva a votar pela extinção do processo sem resolução do mérito. Arbitro custas, de cujo pagamento fica isento o autor por se tratar de beneficiário da justiça gratuita, igualmente fixo honorários em R$ 2.000, cuja exigibilidade fica suspensa na forma legal e ainda declaro prejudicado o recurso adesivo da parte autora. Doutor Francisco. Senhor presidente, tendo em vista o conteúdo do voto do eminente relator, apenas o registro da presença, se assim for mantida a decisão. Senhores ministros, dúvida e esclarecimento. Decisão unânime, temos o voto do relator, consignada a presença, doutor Francisco de Assis Brito Vaz. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 10.031, dígito 81 de 2013, em que são partes José Adalberto Teixeira e FAMAC Indústria de Máquinas, LTDA. Está inscrito doutor Rafael Sampaio Marlim Verne. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, a sustentação é pelo recorrido e a hipótese desafia não conhecimento do recurso por aplicação da súmula 422. É aquela situação de negligência ao dever de dialeticidade. Voto pelo não conhecimento. Senhores ministros, alguma dúvida, esclarecimento? Decisão unânime nos termos do voto do relator, consignada a presença do Rafael Sampaio Marlim Verne. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 8.955, de 67 de 2012, em que são partes Jorge Augusto Goulart dos Santos e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Porto Alegre e outro. É o caso idêntico, não é, ministro? É idêntico ao que antecedeu o precedente, com exceção da inexistência no caso de recurso adesivo. Mas é, de fato, o caso idêntico da Bunge Alimentos. Doutor Francisco pretende consignar a presença.
Senhores ministros, alguma dúvida, esclarecimento? Decisão unânime, temos o voto do relator, consignada a presença do Francisco Assis Brito Vaz. Assim se decide. Muito obrigado. Pregão. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo agravo e tutti caute ante 11.802, de 77, de 2017, em que são partes, omite serviços de saúde LTDA e José Carlos de Castelo Branco Pires de Sá. Está inscrito o doutor Daniel da Silva, está presente? Alguém por ele está? Com a palavra a relatora. Senhor presidente, aqui o que aconteceu foi um pedido cautelar antecedente de suspensão do recurso ordinário. Nós julgamos o processo principal em 5 de setembro de 2018. E talvez por uma questão que eu ainda não consegui compreender muito bem do sistema, o agravo, como ele é antecedente, ele ficou em separado. Na realidade, nós teríamos que ter julgado junto, no mesmo momento do julgamento que foi mandado de segurança. Mas, como não houve julgamento naquele momento, eu trago aqui hoje, entendo que aqui é o caso de perda de objeto também. Senhores ministros, dúvida, esclarecimento? Decisão unânime, temos o voto da relatora. Agravo regimental não conhecido. Próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo EDRO 10.414, dígito 92, de 2016, em que são parte transportadora Cortes LTDA e Fernando Vieira Machado e outros. Com a palavra o relator. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração em relação à decisão proferida em recurso ordinário em ação rescisória. A discussão diz respeito aqui a honorários advocatícios, proporcionalidade. Ontem recebi memoriais, a visita da advogada do processo, e eu fiz uma nova verificação a respeito. Mas o fato é que não encontrei nos autos as questões que foram apresentadas relativas a uma questão atinente. Isso não foi objeto de discussão, a uma multa de 10% por empregado. Pelo contrário, essa multa de 10% por empregado diz respeito a um fato consignado num acórdão que foi apresentado como um acórdão que foi apresentado para comprovar a divergência de interpretação, ou seja, nos autos propriamente dito originários não há essa questão. Bom, aqui em sede estreita de embargo de declaração, concorrendo diversos réus ou autores, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários na forma do artigo 87 caput do CPC de 2015. E, havendo determinação expressa em relação à proporcionalidade, os réus vencidos respondem de forma solidária pelo pagamento, conforme parágrafo 2º do dispositivo, tal como determinado na decisão embargada. Exceção se faz a um dos autores da ação rescisória, porque o feito foi extinto em relação a ele, sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa configurada, sendo então devidos, quanto a este, os honorários advocatícios em favor dos réus nos termos do artigo 85, parágrafo 6 do CPC de 2015. Então, eu conheço e provejo os embargos de declaração parcialmente para condenar o autor excluído da lei de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por 5 anos, nos moldes do artigo 98, parágrafo 2º, parágrafos 2º e 3º, do CPC de 2015, ante a gratuidade de justiça deferida à página 386. Então, estou dando aqui efeito modificativo, sanando a omissão e
condenando nos termos aqui mencionados, senhor presidente. Senhores ministros, decisão unânime, temos voto do relator. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo EDRO 35.500, de 51 de 2011, em que são partes da Casa Financeira S.A. e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado do Espírito Santo e outro. Com a palavra o relator. Senhor presidente, aqui eu não vislumbro nenhum dos eu acho que eu confundi. Estava certo a decisão que eu proferi no processo anterior. Eu confundi as hipóteses. A visita do advogado seria neste processo aqui. Então, trago aquelas questões a que eu falei para este processo. Bom, senhor presidente, eu não percebi aqui nenhum dos defeitos trazidos pela parte para reanálise da questão sob a ótica de omissão, contradição, e por isso eu conheço mais desprovejos embargos. Senhores ministros, dúvida, esclarecimento? Decisão unânime, temos o voto do relator. Pregão. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 24266, de 67 de 2017, relator, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, que votou no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso ordinário, determinar o retorno dos autos à Corte de Origem, a fim de que o mandado de segurança seja processado e julgado regularmente, como entender de direito a Corte Regional. Não houve sustentação. Ministro Douglas, este é aquele caso em que me parece que houve perda de objeto, não é? Presidente, sem dúvida, Vossa Excelência... Eu tive até um pouco de dificuldade, porque estava em segredo de justiça. É um daqueles casos, presidente, que causam surpresa, perplexidade, uma presunção de responsabilidade patrimonial advinda da só circunstância de receber uma procuração para efeito bancário, para atuar junto a entidades bancárias, e o trabalhador, empregado da empresa, procurador, se tornou responsável patrimonial secundário. Mas Vossa Excelência observou que o feito, a essa altura, já não mais reclama a atenção desta Corte em face da perda superveniente no interesse de agir. Se Vossa Excelência não se opuser, eu acolho o voto que Vossa Excelência já nos enviou e o processo segue extinto sem mérito. Perfeito. Senhores ministros estão de acordo? Decisão unânime, temos o voto do relator, agora reformulado. Mais alguma coisa? Não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.